você está no canal do Escritor Cínico. E dando continuidade àquele meu desafio de ler 12 livros ao longo de 2024, eu trouxe para vocês o livro que é do mês de agosto, mas que eu só li no mês de setembro. Trata do livro De Quanta Terra Precisa um Homem e Outras Histórias, do escritor russo Lev Tolstói. Antes de falar sobre esse livro, vocês já sabem que eu vou falar e vou pedir para você se inscrever no meu canal. Se você não é inscrito, se inscreva. E se já é inscrito, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam chegar até aqui e você incentive elas também a se inscreverem. Mas independente de você ser inscrito ou inscrita, não deixe de comentar aqui embaixo se você já leu alguma obra do Tolstói, que ele é um importante escritor russo que eu recomendo para todos lerem. Ele tem vários contos, não tem somente grandes obras, ok? O Tolstói nasce em 1828 na cidade russa de Yasnaya Poliana, que fica a 160 quilômetros de Moscou. O Tolstói era filho de grandes latifundiários, então a família dele tinha uma ascendência, um livre curso junto ao czar da época, que na Rússia, czar era o mesmo do que o imperador. Ele, aos 9 anos, perde os pais e vai ser criado por uma tia. E tem um preceptor alemão que na época, como ele era da alta classe russa, não ficava bem estudar em escolas. Então, eles tinham preceptores, professores de outros países, professores estrangeiros, para ensinar a classe alta. Então, ele teve esse preceptor que a sua tia, irmã do seu pai, resolveu contratar. Vai ser justamente esse preceptor alemão que vai criar em Tolstói o gosto pela arte e pela escrita também. Mas antes de se tornar um escritor, ele passa por várias coisas. E ele acaba indo lutar e na volta ele publica o seu primeiro sucesso, que é chamada A Guerra da Crimeia. Ele faz essa publicação ainda lutando, né, entre uma luta e outra, e quando ele volta para São Petersburgo, ele é tido como um herói, apesar da Rússia ter perdido a guerra. Mas o que ele queria era viver para ele, mas ele passa a ser uma referência nacional, o grande herói russo, e ele não tem esse tempo para ele. Mas ele chega à conclusão de que ser escritor é o que é a sua vocação. Ele nasceu para ser escritor. Antes disso, porém, como ele tem muitos conflitos morais, ele não se acha digno de ser tão rico e a Rússia ter tantas pessoas pobres. Ele resolve, então, fundar uma escola e, como ele tinha estudado, tinha viajado depois da guerra pela França, Suíça e Londres, né, na Inglaterra, ele resolve, então, com os métodos pedagógicos, aplicar isso na sua própria propriedade, na sua própria fazenda. Ele faz uma escola e aí camponeses, crianças e adultos vão estudar e ele resolve aplicar esse método para que as crianças estudem. E ele acaba conhecendo a mulher que vai viver com ele a vida toda, a Sofia, mas é justamente depois do casamento que a situação financeira dele fica horrível e ele resolve escrever então um dos seus grandes romances, que foi Guerra e Paz. Depois ele publica Anna Karenina e, por último, Ivan Ilitch. Esses foram a morte de Ivan Ilitch, que foram os seus grandes livros. Ele acaba morrendo em 1910, pobre, porque ele resolveu viver como uma pessoa pobre, tentou ser até mendigo, mas foi reconhecido e aí foi expulso, né, do meio dos mendigos. Uma das frases do Tolstói que eu gosto muito é que abre o seu livro Anna Karenina. E eu vou ler aqui, para vocês. Eu nunca mais esqueci essa frase, mas eu vou ler para ter mais segurança. Ele abre assim o seu romance. A primeira frase é a seguinte: todas as famílias felizes são parecidas entre si. As infelizes
são infelizes, cada uma à sua maneira. Eu achei isso aqui gênio. A partir daqui ele começa a desenvolver o romance, que eu não li todo, eu só li até a página 25 e parei de ler, muito em consequência, muito em função do entrelinhamento e da letra ser muito pequenininha. Mas eu estou aqui para falar desse livro do Tolstói. Esse sim tem um entrelinhamento bom e as letras são grandes. Mas é um livro pequeno de 100 páginas e que vai contar 4 histórias, são 4 contos, né? O primeiro, do que vivem os homens. O segundo, 3 perguntas. O terceiro, a cafetaria de Surat. E o quarto, de quanta terra precisa um homem. Bom, aqui o Tolstói vai colocar sua filosofia, ou seja, o amor ao próximo, a religiosidade, a questão da ganância humana que acaba destruindo o próprio homem, as discussões pela religião na busca de um Deus único, mas cada um tendo o seu próprio Deus. Então aqui, nesse primeiro, é a história de um sapateiro que vai até a cidade em pleno inverno cobrar de um rico comerciante, né, o trabalho que ele fez. O comerciante o enrola e ele volta sem o dinheiro. Na volta, ele encontra um homem nu, deitado na neve, todo encolhido. Ele passa direto, dizendo que mais é preocupado com o que ele vai dizer à mulher, porque não tem mais quase comida em casa, ele está voltando sem dinheiro, do que propriamente com o ser humano que está ali. Mas quando ele passa pelo ser humano, ele dá até a volta, esse ser humano está em um santuário, que está praticamente coberto pela neve, já que o inverno russo é muito rigoroso. E naquela época, isso foi escrito no século XIX, era mais rigoroso do que é hoje. E aí ele vai direto, né? Mas ele se compadece do homem, volta, vê que o homem está desmaiado de frio, entrando num processo de hipotermia, tira o seu próprio casaco, cobre o homem e o leva para casa. A mulher rejeita, né, o homem, mas fica apiedada e dá a última comida que eles têm para esse homem. E a partir daí, esse homem é um jovem, a partir daí coisas estranhas, né, tipo realismo mágico, vão acontecer naquela casa sem eles saberem o porquê. A vida deles se torna até mais feliz. No entanto, você só vai entender o motivo quando o conto termina. 3 perguntas, a história de um rei que ele queria que fossem respondidas 3 perguntas, né? A hora certa de começar tudo, quais as pessoas certas a quem deveria dar ouvido e o que ele considerava mais importante, quando é que ele deveria agir para que ele não fracassasse, qual era a hora certa para ele agir em uma determinada empreitada para fracassar. Ele vai consultando vários sábios, várias pessoas, sem que ele consiga uma resposta, até que ele resolve se fantasiar de pobre e ir a pé até a caverna onde vive um sábio. E ali ele vai ter uma lição de vida e vai ser essa lição que vai explicar para ele, dar as respostas para essas 3 perguntas que ele tanto queria saber. A cafeteria de Surat é justamente essa que vai falar sobre a religião. É a história de um filósofo de tanto tentar entender Deus e querer conhecer Deus, acaba ficando louco e cego também, porque ele ficava querendo descobrir depois como era o sol. Ele ficou olhando para o sol e acabou ficando cego também. E aí ele entra nessa cafeteria e pergunta ao seu escravo, que ficou do lado de fora, quem era Deus, como é que ele poderia definir. E o escravo diz que para ele Deus vivia no seu cordão de madeira que ele tinha esculpido a imagem, porque aquela imagem vinha da árvore sagrada, onde o seu povo acreditava que aquela árvore fora plantada por Deus. Então ela era a origem de Deus, ela foi originada por Deus. E a partir daí outras pessoas que estavam
na cafeteria, cada uma, o judeu, maometano, e todas as outras pessoas que estavam ali, cada uma representando um credo diferente, dizem que o verdadeiro Deus é o que eles acreditam. Até que um chinês conta uma história que vai explicar para eles que, na verdade, Deus é um único só. E por fim, de quanto à terra um homem precisa, é a história da ganância de um homem que era um simples camponês e que se achava feliz assim, até que desperta nele a ganância de ter terras, sempre terras, e mais, e ele vai começar a juntar dinheiro, a comprar terras e ampliar e vender e mudar de local para querer sempre ter e ele poder cada vez mais plantar, ter o seu gado e fazer assim e ter a sua riqueza, mas ele nunca se satisfaz. Então aí depois de ler o livro, você vai entender a moral da história. Então o livro tem tudo a ver com o momento em que Tolstói vivia, com a sua filosofia de vida de amor ao próximo, e é um livro que eu recomendo. Como eu falei, eu escolhi esse livro depois que voltei, é da Bienal. Eu já tinha lido um livro para o mês de agosto, mas comecei a ler esse aqui e decidi trazer aqui para vocês e fazer esse comentário. Se vocês gostaram do vídeo, não deixe de dar um joinha, não deixe de, mais uma vez, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e nós nos encontramos para discutir o próximo livro. Até lá!